queremos compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa vivência na questão financeira. Todos já conhecem, mas eu quero apresentar a vocês. E eu creio que deve ter algum convidado hoje aqui que não nos conhece. Eu sou o pastor Wilson Oliveira. Esta aqui do meu lado é a pastora Alexandra, minha esposa. Amém, queridos. Prazer estar com vocês para esse momento tão especial, né? E como todo cristão que vem do mundo para a igreja, ele passa por alguns problemas no casamento, principalmente em relação às finanças. Quando eu já estava na adolescência, minha mãe dizia: estuda para ter o teu dinheiro, porque qualquer coisa você não fica no casamento que você tiver. E isso foi a maneira como eu fui criada, como eu acredito que muitos de vocês foram criados. E quando a gente entra num casamento com esse pensamento do que é meu, do que é dele, as dificuldades começam a aparecer. E não foi diferente no nosso casamento. Eu estava pegando uma estatística que eu trouxe para vocês, que o Serviço de Proteção ao Crédito, ele entrevistou 810 mulheres, de várias classes sociais, do país, de vários estados, do interior. Entre as casadas, o principal motivo de brigas dentro do casamento é o dinheiro. Nesse percentual que eles entrevistaram, 37,5% era a resposta que a briga era por dinheiro. Em segundo lugar, com 31,5% era a falta de dinheiro. Então, a educação dos filhos, a forma como criar, o estresse do cotidiano, ciúmes, eram outras coisas que tinham menos importância do que o problema financeiro. E não foi diferente comigo e com o Wilson. Quando nós casamos, eu achava que o meu dinheiro era o meu dinheiro, as minhas contas eu fazia, o meu cartão de crédito era meu cartão de crédito, o que eu comprava eu não devia satisfação. É verdade. Bom, mas eu quero, antes de entrar neste assunto que a pastora iniciou, eu quero contar uma experiência para você bem interessante. Quando nós fomos casar, eu estava em Macapá, a Alexandra estava em Recife, e a igreja exigia um curso. E eu me lembro muito bem que neste curso, o ministrante perguntou o que era mais importante num casamento. E cada um falou uma coisa e eu falei: olha, o mais importante é o amor. E pela nossa surpresa, ele disse: não, o mais importante num casamento é o dinheiro, ou seja, são as finanças. Porque não tem amor que resista à fome, não tem amor que resista à falta de moradia, não tem amor que resista à falta de remédio. Ou seja, você pode amar ao máximo, mas quando a fome bater, tudo vai ficar desesperado. O que é que eu quero trazer com isso? Junto com essa estatística que a pastora Alexandra falou, que nós, antes mesmo de pensarmos em casar, nós temos que pensar como vai ser a nossa finança. Até porque quando você casa, significa que você ama aquela pessoa e você quer dar o seu melhor. Como você vai dar o seu melhor se você está dentro dessa estatística aqui? Então nós não podemos participar dessa estatística, nós temos que participar do futuro ao qual o Senhor Deus tem nos proposto. Como a gente vai fazer isso? Quando eu e a pastora Alexandra começamos a namorar, a Alexandra sempre teve uma família funcional, bem interessante. E eu já não tinha uma família funcional, a minha família já era disfuncional, ou seja, não tinha relações de forma ao qual dissesse assim: faz isso, faz aquilo, estuda assim ou estuda assado. Meu pai, minha mãe sempre nos amou, sempre deu de tudo, mas eles não conseguiram nos treinar, nos ensinar para o futuro.
E isso acontece em muitas famílias. E aí eu me lembro muito bem que quando eu e a pastora Alexandra começamos a namoramos por um longo tempo e depois nós nos casamos. Só que ela já tinha uma mentalidade de crescer, de progredir, de trabalhar, porque ela foi ensinada e foi treinada para isso. Então eu já não tinha sido ensinado e nem treinado para um futuro de casamento, para um futuro conjugal. E aí eu me lembro muito bem que a Alexandra, quando veio para Macapá, já veio formada, já veio com um diploma na mão e teve as grandes possibilidades de crescer. E eu já não tinha um diploma na mão, eu já não tinha um estudo, eu tinha parado na 4ª série primária, que existia primária, hoje já não é mais primária, já se dão outros nomes. E aí a Alexandra começou a trabalhar, começou a crescer financeiramente e ela pensava desta forma. Ela pensava que o dinheiro era dela, ela pensava que o cartão era dela, ela pensava que o carro era dela. Mas eu quero chamar a sua atenção, mesmo que você seja um sacerdote, que você ganhe menos e sua esposa ganhe mais, o dinheiro é um só. As finanças é uma só. E aí nós tivemos alguns problemas. Nós tivemos alguns problemas com o casado, com o cônjuge. E nós, nessa série de vídeos que estamos passando para você, queremos participar, ensinar um pouco para que você não passe pela mesma situação. Você jovem, você que ainda está pretendendo casar, você que acha que já está pronto, começa a revisar a sua vida. Você tem um emprego, você tem uma profissão, você já tem uma casa pronta, você já tem um carro, tudo isso vai influenciar. Ah, pastor, mas isso não é questão de interesse, aquela mulher não vai me amar só pelos meus bens, ou aquele homem não vai me amar só pelos meus bens. Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai colocar as pessoas certas na sua frente. Porém, se você ama, você tem que dar o seu melhor, e o melhor em tudo. Então nós, quando não tínhamos Jesus Cristo, nós não pensamos nisso. Eu e a pastora Alexandra só pensávamos em namorar e depois casar, como todo mundo faz, sem planejamento. E a palavra rema para você é planejamento. E aí nós começamos a planejar depois de muitas surras que nós levamos. Eu quero deixar um pouquinho aqui para a pastora dar continuidade para você e depois a gente vai entrar em alguns testemunhos nossos. 95% dos problemas financeiros, eles não são matemáticos, eles são comportamentais. Homem pensa diferente de mulher, mulher pensa diferente de homem. Mulher tem prioridade diferente, homem tem prioridade diferente. Então, quando não acontece o diálogo, quando não acontece a conversa, quando a gente não para sentar e planejar, vai acontecer as discórdias. Comecei a anotar algumas coisas aqui, e para que a gente possa evitar tantos problemas no casamento e manter os nossos bons hábitos financeiros, nós precisamos primeiramente ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Foi quando nós começamos a começar, ali foi o nosso primeiro passo, ser fiel no dízimo e nas ofertas. Nós estamos falando para casais cristãos, não é verdade? Então nós precisamos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Evitar gastar mais do que a gente ganha. A gente precisa colocar isso no papel. Você, com seu esposo, você tem que criar o hábito. Nós não temos o hábito de ter essa comunicação financeira, e isso é muito importante, isso é saudável e evita os 95% dos problemas dentro do casamento, que é justamente referente a finanças, dinheiro, né? Então, segundo passo, decidam juntos os orçamentos e as despesas. Isso é muito importante. Isso não acontecia no nosso casamento. Eu comprava coisas escondidas,
né? A minha fatura do cartão de crédito era a minha fatura do cartão de crédito, porque eu pagava a minha fatura do cartão de crédito. Então você precisa decidir junto com seu esposo, e isso é um exercício, porque como eu falei para vocês, eu vim de uma educação onde a minha mãe ensinou que nós mulheres precisaríamos ter a nossa profissão, o nosso dinheiro, porque se o casamento não desse certo, a gente dava um chute e ia embora. Então a gente vem com essa mentalidade do mundo para o casamento, né? Então você precisa decidir junto as suas despesas, os seus orçamentos, os seus gastos, o seu consumo, quais são as prioridades. Olha, o que é prioridade? É prioridade a gente ter uma internet em casa, uma Sky em casa. Isso tudo você precisa estar na ponta do lápis qual as suas prioridades. Vocês precisam conversar. Terceiro passo, sobre dinheiro sempre. A gente não tinha esse hábito de conversar sobre o dinheiro sempre, né? Então você precisa conversar se estão gastando demais, né? Se as dívidas estão se acumulando, passando de um mês para o outro. Isso é muito importante, porque quando essas coisas começam a acontecer, começam os desgastes, as discórdias, as brigas desnecessárias. Amém? Então você precisa conversar sempre sobre dinheiro, sobre o seu consumo. Isso é muito importante. Ter acesso, querido, ter acesso à conta bancária um do outro, ter as senhas de acesso, ter acesso à fatura do cartão. Quando a gente não tem acesso à fatura do cartão de crédito um do outro, é porque tem algo escondido, tem algo a esconder. Então isso causa problema no casamento. Nós já aconselhamos diversos casais onde o marido não tem acesso à fatura da esposa, ou a esposa não tem acesso. Isso é falta de lealdade, de parceirismo, né? Então a gente precisa ter acesso sim em uma só carne. Depois eu entro mais nesse detalhe. Então eu estava vendo uma pesquisa sobre o que é que as pessoas, o que é que os homens, quando vão fazer a chamada de vídeo para falar com a esposa antes de ser entubado, o que é que eles querem falar para a esposa. E era um percentual de mais de 80% dos homens que queriam passar a sua senha bancária. Isso significa o quê? Eu abri assim um leque de opções. É uma falta de confiança, né? É uma mulher que talvez seja consumista ao extremo, e ele por isso ele tem esse zelo, ele guarda para ele isso. Uma falta de parceria, é uma falta de companheirismo, você não ter acesso, já que você se tornou um só, né? Queridos, mais uma vez eu estou falando para casais cristãos, né? Essa falta de confiança em você não ter acesso à conta bancária, aos investimentos do seu esposo ou da sua esposa. Amém? Eu quero voltar lá na primeira palavra que a pastora Alexandra falou: dízimos e ofertas, né? Então, quando nós não participamos do reino de Deus, Deus também não participa das nossas vidas, da vida cristã, ao qual nós estamos levando aqui na terra. Então, queira ou não, você que ainda não tem entendimento, mas você vai ter, você vai buscar a palavra de Deus, ou seja, você talvez aprenda pela dor, como foi o nosso caso em alguns pontos.
Você tem que ser dizimista para que as suas finanças permaneçam sadias, para que as suas finanças permaneçam finanças que dobrem cada mês. Pastor, mas como vai dobrar se eu só ganho um salário mínimo? Eu lhe garanto que você não vai passar necessidade, você não vai passar fome com um salário mínimo, se você for dizimista fiel. Muito pelo contrário, o Senhor vai te abençoar. E nós aprendemos isso. Quando nós aprendemos isso, todas as portas se abriram para nós. Nós antes vivíamos trabalhando muito, trabalhávamos 24 horas por dia praticamente, e tínhamos uma renda não sadia, vamos dizer assim. Porque tudo que se passava pelas nossas mãos parecia água. Bota água na sua mão e espera por alguns segundos, ela vai vazar pelos seus dedos. Assim são as nossas finanças, o dinheiro que você recebe. Muitas vezes você recebe 2, 3, 4, 5, até 10 mil reais e está passando necessidade, está passando dificuldade, por vários motivos. Um deles é a questão do dízimo das ofertas. Como bem falou a pastora Alexandra, nós estamos falando para casais cristãos. Então, se você quer ter prosperidade na vida, comece a fazer planos. E o primeiro plano tem que ser o seu dízimo e as suas ofertas. E nós começamos a fazer planos, nós começamos a conversar, nós começamos a compartilhar um com o outro tudo que a gente não fazia. Cartão, já sei quais são os cartões. Conta, já sei quais são as contas. Salário, já sei quais são os salários. Enfim, nós compartilhamos um com o outro. E nós temos muitas bênçãos para contar para vocês. Eu estava brincando aqui com a Kelly, com o Jean, dizendo que o tempo é muito longo para a gente falar, mas na verdade o tempo é muito curto. Nós precisaríamos fazer um culto para ensinar a respeito de finanças para você. Mas nós estamos aqui trazendo algumas estatísticas e falando um pouco da nossa vida. E nós aprendemos na dor. E temos muito para aprender, mas eu creio que tanto eu quanto a pastora Alexandra, daqui para frente nós vamos errar menos, vamos apanhar menos e vamos progredir cada vez mais. E é assim que nós queremos que você progrida cada vez mais. Mas nós temos um princípio bíblico: dízimos e ofertas. Porque o dízimo e as ofertas não é para trazer prosperidade para a casa de Deus, é para trazer prosperidade para você. Amém? Amém. Planejamento é o segredo do sucesso do casamento, do casal, da vida financeira do casal. Poupar o dinheiro precisa ser um hábito, a gente precisa ter uma reserva. O dia difícil, o dia mau, ele chega para qualquer família, seja ela cristã ou não cristã. Também poupar dinheiro para realizar um sonho, uma viagem, para comprar algo que você tanto deseja, né? Então nós precisamos poupar, ter esse hábito de poupar esse dinheiro. Minha mãe sempre ensinou isso. Se você ganha 2 tostões, era assim que ela falava, guarde um tostão, né? E assim nós aprendemos e facilita muito a nossa vida, principalmente nos dias difíceis. O dia difícil chega e a gente precisa ter uma reserva. Liste os objetivos e os sonhos de cada um. Isso é muito importante. O dinheiro também é uma ferramenta importante para realizar os nossos sonhos, não é verdade? Então nós precisamos listar. Eu preciso saber quais são os sonhos do Wilson. O Wilson precisa saber qual é o meu sonho. Ele sabe muito bem que eu amo pegar um avião, eu me sinto realizada em pegar um avião, né? E eu sei dos sonhos dele. Não escondam nada um do outro. Isso é muito importante. Isso nós apanhamos no início do nosso casamento, né? Chegam muitos problemas de casais que escondem as finanças, fazem dívidas, né? E isso é uma falta de lealdade, isso é pecado, isso gera constrangimento. Então você precisa ter um relacionamento claro, limpo, saudável na parte financeira com seu esposo ou com sua esposa.
Aprenda com outros casais. Procure pessoas com experiência que já passaram por situações assim e que você está precisando de ajuda. Procure ajuda. Você está no início do seu casamento, está lá pelo 3º, 4º, 5º ano. Você está precisando de ajuda nessa área, procure outros casais mais experientes que eles vão te ajudar, como a gente tem feito com muitos casais. Busque juntos saídas para os seus problemas. Senta junto, como é que a gente vai fazer agora? Então, não compra nada no cartão de crédito até a gente estabilizar. Vamos cortar esses gastos, vamos tirar a Sky, vamos tirar a internet para que a gente busque saídas juntos para se equilibrar. Amém? E nossa vida financeira, ela começou a mudar a partir de 3 fundamentos já para a gente encerrar esse assunto. E o primeiro deles, começamos a praticar a unidade financeira. Nós não temos nada que esconder um do outro. E essa unidade foi que fez com que nós começássemos a crescer nessa área e a ter menos problemas ou a não ter problemas em relação às finanças. Então, busque ter uma unidade. Você precisa, como casal, ter essa unidade, transparência entre você e o seu cônjuge. Amém? Praticamos a renúncia, ou seja, nós compartilhamos tudo. Quando decidimos nos casar, nós nos tornamos uma família e isso exige renúncia, mudança. Como o Wilson falou, eu vim de uma família funcional, o Wilson não, hábitos, cultura diferente, então nós tivemos que começar a praticar renúncia para que o nosso casamento e as nossas finanças dessem certo. Amém? Por último, nós somos donos de Cristo. Tudo que eu tenho, o meu emprego, o meu alimento, o meu plano de saúde, tudo que eu tenho é proporcionado pelo Senhor. Então, como dono de Cristo, nós administramos aquilo que Ele nos dá. E hoje nós aprendemos a viver dessa forma para que tudo desse certo e que a gente chegasse aos nossos 20 anos de casamento. É isso mesmo, nós estamos 20 anos casados. Ela não gosta muito de falar, mas eu digo o seguinte, nós já estamos há 30 anos casados, porque foram 10 anos de namoro. Rapaz, essa história é incrível, não existe outra no universo, é só a nossa. O Senhor nos propôs estar junto para enfrentarmos todas as dificuldades, mas nós não queremos que você enfrente qualquer dificuldade por falta de sabedoria. Nós não tínhamos sabedoria mesmo sendo cristão. Então nós estamos fazendo esses vídeos para que você aprenda, principalmente você jovem. Coloca a cabeça no lugar, porque namorar é muito bom, é muito gostoso, mas e depois, quando os filhos nascem? E depois, quando você precisa de um carro para fazer um transporte? Ou quando você precisa de ter uma casa e muitas vezes você não consegue fazer a sua família feliz porque você não pensou antes? Então pensa, estuda, trabalha. Quando você chegar num ponto maduro de conhecimento, num ponto maduro para casar, o Senhor vai te propor esse casamento. E um casamento, ele tem que ser um casamento feliz, um casamento para toda a eternidade. Você já pensou você acabar o seu casamento com a pessoa que você ama porque você não planejou a sua vida financeira? É triste.
Então nós não podemos mais pensar desta forma, nós não podemos mais viver desta forma. O Senhor diz que nós comeremos o melhor desta terra, mas para comer o melhor desta terra, nós teremos que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. E para finalizar, nós não fomos nunca pessoas de esbanjar, não sei se você usa essa palavra aqui em Macapá, de gastar muito. Então nós passamos a ostentar, né, que chama a palavra nova, ostentação, né? Eu sou um pouquinho mais antigo, então a palavra ostentação é muito nova. Então você que está nos ouvindo, nós, por exemplo, não trocávamos de carro todo ano. E tem gente que troca de carro todo ano sem poder. Passa fome, passa necessidade, a família passa porque quer ter um carro novo. Nós passamos com o nosso carro 10 anos. Foi o tempo que nós passamos em Macapá. 10 anos atrás nós compramos um terreno. 10 anos depois é que nós começamos a construir a nossa casa. Olha só que interessante. Namorei 10 anos para poder casar. Fiquei 10 anos com um carro para poder comprar um outro carro. E hoje nós temos um carro novo. Passamos 10 anos para construir a nossa casa. E hoje nós estamos aqui, feliz da vida, porque nós começamos a planejar. E daqui a 10 anos o Senhor vai nos propor cada coisa espetacular, maravilhosa, que nós nem pensamos e imaginamos. Nós estamos aqui rindo, brincando, mas lá atrás nós choramos muito. E nós não queremos que você chore. Nós não queremos que você fique de cabeça baixa, porque você perdeu a sua família, perdeu o seu filho, perdeu a sua esposa, porque você não planejou. Então planeje, se eduque, para que você possa guardar, mesmo que seja um pouquinho, para você realizar os seus sonhos. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Então, se o sonho de Deus não morre e você é filho de Deus, como é que você vai jogar os seus sonhos fora? Então, você começa a guardar, começa a juntar, começa a conversar com o seu discipulador, para que você aprenda mais e participe mais da igreja, participe mais do Tadel, participe mais, sempre mais, como eu falei para os discípulos aqui no sábado. Quanto mais nós estamos próximos de Deus, mais o Senhor vai abrir os nossos olhos. E o tema é finanças. Então, se você quiser um dia conversar, não só conosco, pastores, com os seus líderes, com o pastor Luiz, etc., nós podemos ensinar um pouco mais para você. Mas este momento, desses vídeos, eu quero que você aprenda uma coisa. O Senhor não te chamou para sofrer e nem para se separar da sua esposa por uma cilada de Satanás na questão das finanças. Seja fiel nos dízimos, nas ofertas, e eu creio que você vai ter uma vida aí próspera no nome santo de Jesus. Amém? E não existe separação entre o que é dele, e o que é meu. Não. Quando o Senhor nos chamou para ser marido e mulher, Ele disse: por isso deixa homem, pai, mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne, uma só finança, uma só família. E só para finalizar, realmente o que é dela é meu, o que é meu é dela. Porém, os meus 10 cachorros são meus. E finalizando, meus amados, eu peço que você participe, para que você curta, né? Os outros vídeos que já estão bombando por aí, deve estar por aqui por cima, ou por aqui, ó. Dá um like! Dá um likezinho aí, né? Então você precisa participar, você precisa compartilhar, para que todos tenham a mesma experiência que você. Amém?